Temos aí o Bitcoin subindo quase 3% para esse momento que estou gravando esse vídeo, mas como o Bitcoin está na mesma região de sempre, como passei nas últimas 2 semanas, a gente vai bater um papo meio que informal sobre o que está acontecendo com o SDAO, que está caindo 2%, enquanto a gente tem todas as altcoins subindo muito. Bom, o SDAO é uma altcoin que eu estou repensando em ter ela em carteira, e a gente vai estar falando sobre isso no vídeo de hoje e também sobre o lançamento do ASI. Na verdade não vai ser o lançamento, vai ser simplesmente a mudança do nome de FET para ASI, que está previsto para acontecer agora no dia 13. O FET vai deixar de ser FET e vai passar a ser ASI, e já foi injetado o supply, a quantidade de supply necessário que exige-se para fazer essa transição, e também já teve ali a migração de valor de mercado proporcionalmente para essa migração. Só falta uma coisa, que é a mudança de nome de FET para ASI. Market cap do FET, se você for olhar nas plataformas de rastreamento de ativos, você vai ver que vai estar ali aproximadamente 5 a 6 bilhões de valor de mercado, entre as maiores altcoins de inteligência artificial do mercado. A gente vai falar sobre isso também, sobre a possibilidade de compra aí de ASI, vai ser FET, vai passar a ser ASI, e principalmente SDAO, tá pessoal? O SDAO, ele vem aí de algumas semanas em queda. Eu tinha vendido o SDAO, como tinha falado para vocês em vídeos anteriores, que tinha feito a mudança, vendi AGIX, vendi um pouquinho de FET que eu tinha, vendi SDAO e mais algumas altcoins, por conta da mudança. Como vocês sabem, eu não gosto muito de mudança em altcoin. Se eu estou em alguma altcoin, se eu estou em algum projeto e tem alguma mudança, eu simplesmente troco, porque a gente não sabe o que pode acontecer com aquela determinada mudança naquele ativo. Institucional pode não gostar muito e acabar saindo ou deixando de entrar naquele ativo que poderia estar entrando. Então, como por exemplo, a gente teve aquela mudança no Matic. O Matic a gente teve uma mudança até que drástica, a possibilidade de uma atualização que mudaria todo o formato ou mudaria parte do formato do Matic. Então, com essa mudança, eu fazendo as minhas análises e observando alguns conceitos, eu vi que não fazia sentido nenhum ter Matic em carteira, observando que Matic era o meu top 3. O meu top 3 estava em Bitcoin, Ethereum e Matic. Eu tenho alguns vídeos bem antigos falando sobre Matic, que eu tinha Matic em carteira, que estava comprando, sim. Só que depois da mudança, eu vi que Matic iria perder tração. Institucional iria deixar para ver o que iria acontecer com a mudança do Matic para o Pool, a mudança de nome, a mudança de formato de projeto. Então isso traz ali um pouco de pé atrás para a institucional e eles param de comprar. Com isso o ativo perde tração. A gente já não tem aquela galera que faz o gráfico subir muito atuando no ativo. Então isso me fez eu repensar sobre o Matic, então eu comecei a vender. Eu troquei, na verdade eu não vendi, troquei 100% dos meus Matics por Bitcoin. A gente teve uma alta de 130%, eu tive uma valorização de 130% sobre essa mudança, enquanto o Matic ficou estagnado na mesma região. Eu fui o primeiro criador de conteúdo a falar sobre isso aqui no YouTube, sobre a troca e o motivo pelo qual eu acreditava que o Matic não iria ganhar atração, iria perder muita atração com a mudança, até o lançamento, até a troca de Matic por Pool. Daí a gente ia ver se o sinal ia gostar da mudança ou não, tá bom? Trouxe aqui, falei, não vou repetir de novo, mas falei alguns detalhes pelo qual eu troquei. Fui muito criticado, algumas pessoas deixaram comentários até que meio pesado nos vídeos que falei sobre Matic, mas agora a gente já está vendo quase todo mundo já fazendo essa mudança, essa migração, mudando de Matic para outros ativos. Muitos criadores de conteúdo, até grandes criadores de conteúdo que falavam muito sobre o Matic, está começando a fazer essa migração também. Mas essas pessoas não tiveram a visão lá atrás, quando houve a divulgação. Assim que houve a divulgação, eu tive esse estalo na mente, então eu já fui, corri e fiz a mudança. Trouxe aqui para vocês em vídeo também. Agora a gente está tendo o AGIX, Ocean e FET mudando para SI. Fiz a mesma coisa, tá, pessoal? Acredito que até o dia da mudança, até mudar o AGIX, o FET e o Ocean, poderia perder tração ou até mesmo corrigir. A gente teve a correção ali de 50% para o AGIX, só que não foi necessariamente por conta da mudança, mas por conta do que estava acontecendo lá
entre Israel e Irã. Então, a gente teve ali algumas coisas que trouxe essa depreciação, principalmente para as altcoins, mas acredito que até o dia da mudança a gente não vai ter aquela valorização estratosférica em FET, ASICS e Ocean. Então eu fiz essa mudança, fiz essa venda. Só que foi uma venda para segurar capital para recomprar de ASI, porque seria uma mudança que iria acontecer esse ano ainda. E vai acontecer agora, dia 13 de junho, se não me engano, tá? Da última vez que eu observei, eles tinham determinado esse prazo, eles tinham estipulado, mas pode acontecer alguma alteração, alguma coisa que precise fazer além para estar fazendo essa mudança e acaba postergando por um prazo um pouco maior. Mas a princípio, 13 agora desse mês, vai acontecer essa mudança. Então até ver, saiu a ASI, ver se o institucional vai se posicionar e ver se vai pegar tração. Eu vendi os meus ASICs, vendi também o SDAO. Só que o SDAO em particular eu recomprei, porque o SDAO eu tinha observado que não tinha um plano em prática para a utilização do token SDAO. Então, por esse motivo, eu fui lá e vendi SDAO junto com ASICs e FET. Só que logo depois, no dia seguinte, se não me engano, saiu ali as informações do que iria acontecer com o SDAO, novas atualizações, parcerias que foram fechadas ali, roadmap com novas funções para o token SDAO. Isso me fez recomprar o SDAO de novo. Então eu tinha vendido a 1 e recomprei em $1 novamente. Estava no lucro, um lucro bem interessante. Só que desde então a gente tem o SDAO só caindo, só corrigindo semana após semana, dia após dia, em uma correção muito forte, em uma correção muito negativa para o ativo que traz maus olhares. Quem quer entrar no ativo, no SDAO, acaba ficando com um pouco de medo e pé atrás, porque é um ativo que pode continuar corrigindo e corrigir até as regiões de 31 centavos de dólar, tá? E o SDAO em específico é um ativo que eu venho acompanhando de perto, porque se ele continuar perdendo tração, principalmente depois da mudança de FET para ASI, a gente ter toda essa migração e o SDAO continuar perdendo tração, a gente pode ter SDAO corrigindo um pouco mais, chegando nas regiões de 31 centavos. E com isso, o SDAO vai nos mostrar que essa mudança não vai ter um impacto tão positivo para o SDAO. Institucional está precificando o SDAO de uma forma em que não vai ter um impacto positivo através dessa nova mudança, dessa migração ou atualização FET, ASICs e Ocean para a ASI com a criação desse novo token. Por mais que seja o token de inteligência artificial maior do mercado. Quando a gente vai falar de inteligência artificial, a gente tem outros projetos grandes, NEAR, que está entrando na inteligência artificial, RMDR, o próprio The Graph está entrando também em inteligência artificial, são tokens grandes, mas não são tokens de inteligência artificial, que atua dentro da inteligência artificial. Eles auxiliam no poder de processamento e auxilia de alguma forma no desenvolvimento da inteligência artificial. O ASICS ele está dentro da inteligência artificial, o ASI ele vai estar dentro da inteligência artificial. Então ele vai ser o principal token de inteligência artificial e o maior, na minha opinião, de inteligência artificial. Porém, os outros tokens subjacentes, como por exemplo o NTX, SDAO, HyperPsycho, os outros tokens que vêm do ecossistema SingularityNet, não está tendo um impacto positivo e talvez a usabilidade que a gente imagina que esses tokens tenham dentro do ecossistema não seja algo que seja tão efetivo como a gente imagina. Então, por esse motivo, eu vou continuar acompanhando depois da mudança, se o SDAO não pegar tração. Eu sim vou vender SDAO, mesmo com prejuízo, entre aspas, porque não tenho prejuízo em SDAO. Eu recomprei SDAO, estava recomprando naquelas regiões de 28, 27 e 26 centavos de dólar. Vim recomprando, baixando o meu preço médio. Tive um lucro bem interessante quando chegou em $1, recomprei de novo em $1 e voltou agora para a região de 45, 46, se não me engano. 43, observando aqui 43, tá? Tá na região de 43 agora. Se continuar caindo, ele pode voltar para 31.
Então, por mais que caia para 31, ainda não vou ter um prejuízo em SDAO quando eu vou observar as minhas primeiras compras e o meu preço médio, tá bom? Então, ainda assim, e mesmo que eu tivesse no prejuízo, se SDAO não ganhar tração depois do dia 13, eu vou vender SDAO. Não necessariamente vender, porque vai ser um dinheiro que eu vou utilizar para comprar outro ativo. O ativo eu vou determinar depois e vou trazer um vídeo aqui para vocês, tá bom? Então, vai ser uma troca assim como eu fiz lá no Matic. Então, da mesma forma que eu fiz no Matic, eu vou fazer aqui com o SDAO. Só que a diferença é que SDAO, o dinheiro de SDAO, eu vou aplicar em uma altcoin do Matic, eu apliquei direto no Bitcoin, porque eu acreditava que o Bitcoin iria ganhar muita dominância e iria subir mais que a maioria das altcoins. Foi o que aconteceu, a gente teve uma valorização bem interessante no Bitcoin. Agora é uma região onde o Bitcoin não que para de subir, mas para de ganhar dominância e as altcoins começam a subir mais que o Bitcoin. E por esse motivo, o dinheiro que é de SDAO vai ir para uma altcoin, tá bom? Então eu vou fazer essa mudança aí e vou esperar principalmente a migração de FET para ASI, tá bom? A gente precisa esperar essa migração acontecer, a gente precisa ver o que vai acontecer quando sair de fato e esperar para sair alguma nova atualização da equipe para a usabilidade de SDAO, de NTX e dos outros tokens. Os outros tokens, como NTX, Hypercycle e mais alguns outros tokens do ecossistema SingularityNet, eu vou fazer vídeos depois, porque eu preciso analisar bem. A princípio, essa decisão cabe apenas para SDAO. Sei que muita gente vai me perguntar sobre NTX. NTX ainda não parei para analisar se eu vou fazer essa migração ou não, porque eu continuo acreditando muito no NTX pelo segmento que o NTX está e pelo que o NTX pode oferecer para o maior token de inteligência artificial do mercado. Então, por esse motivo que o NTX a gente tem uma característica um pouco diferente, tá bom? Já o SDAO, como muda totalmente do NTX e também o que está acontecendo com o SDAO, que é caindo, enquanto a gente tem todas as outras altcoins subindo muito. Então, por esse motivo que o SDAO, eu estou estudando essa mudança, essa troca por outro token, e quando eu fizer essa troca, eu vou estar falando aqui para vocês, tá bom? Um detalhe importante que eu queria falar aqui também nesse vídeo, e fugindo um pouco do assunto também, é sobre a divulgação de tokens pequenos, tá, pessoal? Eu vou pausar um pouco a divulgação de tokens pequenos, vou estar falando mais sobre atualizações de tokens grandes, análise de tokens grandes e o que está acontecendo em tokens grandes. Nos últimos dias eu tenho observado uma movimentação um pouco ruim de criador de conteúdo falando sobre tokens pequenos com intuitos que talvez não seja bom, um intuito bom e que pode trazer uma visualização ruim para o mercado, pode trazer maus olhares para o mercado. A gente está tendo aí um FOMO sendo gerado através do token DOG por influenciador de conteúdo que pode trazer maus olhares para quem fala sobre tokens pequenos, tá? Então, todo mundo, toda essa galera que está falando sobre token pequeno com o intuito de fato, ajudar quem está do outro lado, pode acabar atraindo maus olhares, tá? Ah, Luiz, não estou entendendo o que você quer dizer. Então, vou simplificar um pouco mais, tá bom? Eu fazendo uma análise geral sobre as pessoas que estão falando sobre o DOG e observando os meus conteúdos que venho trazendo aqui para vocês, como por exemplo o DBC, eu vou utilizar o DBC como exemplo, tá? Que é um dos ativos que eu mais estou falando aí nos últimos dias. Eu estou falando de uma forma semelhante como estão falando de DOG. Como assim, Luiz? Não entendi ainda. Bom, vamos lá. Eu acredito que tem uma euforia muito grande sobre o Token Dog, não que seja um projeto ruim, um projeto bom, vai subir muito, vai cair muito. Não sobre isso. Mas a forma que estão propagando o ativo no intuito que talvez seja um intuito de dar pump no Token Dog. Tá? Isso pode estar acontecendo. Não que esteja, mas pode estar acontecendo. E eu olho isso com maus olhares, não olho isso de uma forma positiva. Só que revendo os meus conteúdos, eu estou propagando o DBC, por exemplo, da mesma forma, com uma euforia parecida. Eu acredito muito no ativo, só que dá a entender que eu estou tentando dar pump no ativo, só que não é isso. Então, por esse motivo, eu
vou trazer o mínimo possível, vou falar o mínimo possível de ativos pequenos aqui no canal a partir de hoje, tá bom? Então, a partir de hoje, a gente vai trabalhar mais com tokens grandes, a gente vai falar mais de tokens que tem mais liquidez, de atualização, lançamentos e coisas assim, de uma forma não tão eufórica como está acontecendo com o mercado aí sobre o DOG. Por que eu falo isso? Porque sei que muita gente vai colocar dinheiro grande. Eu estou vendo pessoas falando que está colocando 200 mil, 100 mil, 500 mil, 50 mil, que é todo o dinheiro que tem, em um único ativo. E observando isso também, sei que muita gente vai colocar muito dinheiro em ativos pequenos que eu falo aqui no canal. Infelizmente, a gente não quer ter esse impacto, causar esse impacto, mas acaba causando, é inevitável. Muita gente vai se sentir muito eufórico com aquele determinado ativo e vai acabar investindo muito. E talvez não seja algo tão positivo como a gente quer trazer. Eu quero trazer algo positivo para vocês e que pode te trazer um bom retorno, só que falando de uma forma muito eufórica, acaba passando muita euforia para as pessoas também, que vai comprar sem fazer a menor gestão de risco. Então, por esse motivo, eu vou trazer conteúdos com mais cautela, tá? Eu pretendo ter mais cautela nas divulgações de ativos que eu vou passar aqui para vocês no canal. A gente vai falar de ativos maiores, análise de ativos maiores e o que eu estou fazendo com a minha carteira. Eu quero passar mais sobre a minha carteira para vocês também, tá bom? Como eu estou passando aqui sobre o SDA hoje. Mas enfim, é isso, tá? Por hoje é só. Espero que você tenha gostado do vídeo, do formato também, é um formato informal, como trago aqui todos os dias. E se te ajudou, se está gostando desse formato, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou entender que você está gostando e vou trazer mais vídeos assim para a gente estar batendo papo, eu e você que está aí do outro lado, para a gente estar falando aí sobre o que está acontecendo com o mercado, principalmente essas atualizações assim, tá bom? Vou ficando por aqui. Fui.